Os pastores de vocês são uma bênção. Estou em casa, literalmente. E como é bom estar no meio do povo de Deus, né? Qualquer lugar já é nosso. E estou muito confortável de estar aqui. A gente estava trocando algumas experiências em relação ao que nós temos vivido em Deus. E eu creio que Deus quer falar com a gente. Eu creio que as Escrituras, quando elas são expostas de forma genuína, simples, porém profunda, ela vai nos tocar, ela vai nos nutrir para uma semana abençoada, ela vai nos dar uma direção a longo prazo, a curto prazo. Deus é um Deus maravilhoso, a ponto de entregar Jesus Cristo por nós. E nesse momento no qual nós estamos vivendo, em relação ao período de Páscoa, nos remete à redenção, nos remete a um sacrifício perfeito, nos remete a uma liberdade que nos faz fluir, que só nós que temos Jesus podemos dizer que temos. E mais do que dizer, nós podemos usufruir disso. Porque a Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, ali há a liberdade, a verdadeira liberdade. E eu quero falar um pouquinho sim sobre apontar para a redenção, aquilo que Cristo fez, mas posturas de quem entendeu a redenção. Porque mais do que conhecimento, mais do que termos algo teórico dentro de nós, a Bíblia não é teórica. As Escrituras são práticas. Você tem que sair daqui hoje já praticando, amanhã colocando em prática. Mas amanhã vai ser um dia que vai nos exigir colocar as Escrituras em prática e viver redenção. Amém, gente? Meu nome é Diego, sou casado com a Tassiane. Nós temos 2 filhos, o Manassés e a Giovana. E pela graça do Senhor, pela alegria do Senhor, somos parceiros aqui dos pastores de vocês, somos plantadores de igreja. Nós cremos que a igreja local é sim a esperança, oxigena uma cidade, uma igreja saudável, bíblica, é a esperança de uma cidade. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Mas tem que ser bíblica, tem que ser coerente às Escrituras, tem que olhar para a redenção em Cristo Jesus e da nova aliança tirar os princípios. Mas a gente esquece do Velho Testamento. Não, a gente olha para o Velho com as lentes da graça. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Sempre. O Velho Testamento está aí disponível, mas se o Velho Testamento tivesse em vigor, isso aqui com certeza o sangue já estava escorrendo até lá na porta já. E nós teríamos que trazer os bichinhos aqui e matar. Então isso aqui não é mais um altar, o altar está aqui dentro agora. É aqui que você tem que servir Ele. Você é um culto. Nós fazemos aqui, é um culto também, mas é uma celebração, é a reunião dos santos, reunião dos redimidos. Nós somos um culto para Ele. O culto começa depois que terminar esse momento aqui, gente. O culto é amanhã, quando o chefe endemoniado chegar, e você vai ter que tratá-lo como Cristo, porque é isso que a Bíblia diz. Esse é o padrão da nova aliança. Vamos lá? Eu vou pedir para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia física, seu app. Eu acredito que a comunicação vai colocar aí. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Texto conhecidíssimo. Daqui a pouco você já ouviu 50 pregações sobre isso. Já pregou sobre isso. Seu pregador favorito já pregou sobre isso. Mas hoje eu tenho certeza que Deus quer falar algo genuíno conosco. Amém? Lucas capítulo 5, verso 1 até o 11, e eu quero falar exatamente o que Cristo fez na redenção. Posturas de quem entendeu a redenção. Todos nós aqui já entendemos, a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento, ou seja, alguma coisa aconteceu para o velho se tornar velho e para o novo ser o novo. E essa coisa que aconteceu é simplesmente o Redentor do mundo inteiro ter morrido no nosso lugar e nos dado a oportunidade de nos dar uma nova natureza nele. Quando a Bíblia fala lá em João 3,16, que é para que a gente não morra, mas tenha a vida
eterna, vida zoe, ou zoé, do grego, própria vida de Deus, a própria vida de Deus dentro de nós, ou seja, princípios de eternidade, coisas que não estão só vinculadas a essa terra, a esse momento, agora fazem parte da nossa vida, é a nossa vida. O céu pensa, nós podemos pensar, o céu fala, nós podemos falar, o céu arquiteta, nós podemos saber os sonhos e projetos de Deus, porque nós éramos legais? Não. Nós éramos pessoas boas? Não. Jesus foi totalmente entregue e nos deu essa condição. Amém, gente? Vamos para o texto? Texto maravilhoso. Lucas, o médico amado, esteve na comitiva apostólica de Paulo. E Lucas tem um viés bem didático. E ele dá detalhes. Olha aí, Lucas capítulo 5, verso 1 diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, mas era lago, não era mar, tá? O Lucas é o cara que mais acerta tecnicamente aquela junção de águas. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Verso 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de pessoas, de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Texto da pesca maravilhosa, de forma um pouco mais sucinta, Mateus e Marcos citam um texto, mas Lucas dá detalhes. Aqui Jesus está ainda capitaneando os seus discípulos. Logo mais à frente aparece o Mateus. Jesus era doméstico daquela região, estava ali, começou a fazer milagres, curou um paralítico. A Bíblia diz em várias passagens dos evangelhos que a fama de Jesus estava percorrendo a cidade. Já tinha acontecido um episódio com Pedro, estava ali, e ele chega na cidade, junto ao lago, a multidão estava apertando ele, e ele disse: olha, não vai dar para ficar aqui. Viu os barcos ali encostados e disse: me empresta. Já foi empurrando e ficou ali, pregando, enquanto eles estavam lavando as redes. Porque um detalhe, a noite inteira passada, eles tinham trabalhado e não tinham pescado nada. Aí Jesus volta da pregação, todo mundo ali foi curado, tá? Tchau, beijo, até depois. Pedrão, o que está acontecendo aí? Vamos dar uma volta ali, vamos dar uma volta, vamos dar uma pescada. E aí acontece algo surpreendente. Obviamente que aqui Jesus está no começo do seu ministério, o ápice da redenção não tinha acontecido ainda, ele não tinha entregue a sua vida em fé para que o Espírito, como diz Hebreus, ressuscitasse ele dentre os mortos. Mas João diz que ele deu a sua vida e tomou ela de volta. Então Jesus não foi assassinado, fica tranquilo. Não foi uma maldade que fizeram com ele. Ele estava consciente do que ele estava fazendo, porque ele estava olhando para nós, para aqueles que estavam ali olhando para nós e para todos esses. O problema de Parobé já foi resolvido em Jesus. Fica tranquilo.
Deus já perdoou a Parobé inteira. Sabe aquelas pessoas que a gente pensa, não, esses aí eu acho que Jesus não perdoa. Que é tanto pecado, tanta maldade. Não, Jesus já perdoou todinho. A única diferença deles para nós é que nós cremos. É a única diferença. Que nós aceitamos o perdão. Não é porque a gente era bom, é porque Jesus é bom e a gente foi humilde o suficiente para perceber que Ele tinha algo para nós. Olha só, vai um pouquinho aí em 2 Coríntios 4, 7, 8 e 9. Vai projetar aqui? 2 Coríntios 4, 7 a 9. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 7, 8 e 9. Vamos ler junto aqui. Esse vai ser o primeiro ponto que a gente vai conversar. E depois a gente vai voltar para Lucas de novo. Entretanto, este tesouro precioso está encerrado num vaso de barro. Isso é, nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. Verso 8. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Paulo lá em Gálatas 2:20 diz o quê? Agora essa vida que a gente tem, eu estou crucificado com Cristo, e a vida que eu tenho hoje é dele, e o que eu vivo é pela fé nele, que morreu e se entregou por mim. Essa é a nossa vida agora. Primeira coisa aqui que aconteceu, verso 3, volta para Lucas capítulo 5, verso 3. Dei 2 fundamentos aqui, né? Olha aí. E entrando num dos barcos, que era de Simão, que era de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Verso 4. E quando acabou de falar, disse a Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo o Pedro, Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite. Tem uma versão, a versão King James, diz assim: trabalhado exaustivamente. Toda a noite, nós não pescamos nada. E a primeira coisa de quem entendeu redenção, segundo todo o sacrifício de Jesus, é que nós precisamos diferenciar o interno do externo. Nós não nos guiamos mais pelo que acontece por fora, mas nos guiamos pelo que acontece por dentro. Onde é que o Espírito Santo habita agora? Dentro de nós, igreja, filhos. Quem entendeu filiação, o Espírito Santo agora não está mais aqui. Até porque esse prédio aqui, uma hora vai se tornar pequeno, obsoleto, e nós vamos ter que ir para outro lugar. Então não vamos se apegar a prédio. E se o Senhor nos provocar mais um pouco, nós vamos construir, fazer uma coisa mais legal ainda. Mas Deus habita aqui. Deus habita em ti. E se Ele habita em ti, coisas têm que mudar. E a primeira coisa, baseado em 2 Coríntios também, diz: olha, a gente pode até ficar abatido, mas não vamos ficar destruídos, não. Um momento de estar perplexo pode acontecer, mas desesperar, angustiar, não é sobre isso o Evangelho. Quem entendeu redenção, e aí como é que Pedro diz para Jesus: Jesus, é o seguinte, ó, eu estou cansado, a gente pescou a noite toda e nada, nenhum peixe. Para um pescador, para um empresário da pesca, não pescar nada um dia é lucro ou prejuízo? Prejuízo, né, gente? É óbvio. Pescou e não deu nada. Trabalhou exaustivamente, se empenhou e não aconteceu nada. E eu quero dizer, é no momento de dificuldade que fica claro se o que nós cremos está por dentro ou está por fora. E quem entende redenção sabe diferenciar o interno do externo.
Ah, mas a economia. Ah, mas o governo A, o governo B, o governo C. Vai viver por política? Vai morrer pela política. Vai viver pela economia do Estado? E se ninguém dá bola? Nós vivemos pela economia do céu. Ah, mas isso desfaz a nossa cidadania? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a igreja precisa tomar a sua postura de crer nas Escrituras primeiro. Tem coisas que não é pela força do braço não, gente. Ou a gente crê e começa a tomar a postura de vida de dentro. Deus não vai deixar nada faltar aos seus filhos. Nada, porque as Escrituras dizem isso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que fica claro é que quando eu e você temos consciência do Espírito Santo que habita dentro de nós, num momento de dificuldade, vamos ter que puxar de dentro, não de fora. Vai buscar pela estatística econômica do Brasil? Vai desesperar. Vai buscar pela economia do Estado? Nosso Estado há quanto tempo luta uma tragédia financeira? Nós moramos aqui. Desde quando? Desde sempre. Nós vamos questionar Parobé? Poderia ter evoluído, não poderia? Nós vamos ficar assim, desse jeito, pandemia? Nós vivemos por quem e para quem? Diferencia o interno do externo, busca. Agora, a Bíblia fala de um bom depósito. Fala de colocar coisas para dentro. Sabe, o Espírito Santo habita dentro de nós. Habitar significa residir, habitar-te, morar. Já fizeram mudança, gente? Alguns assim, a vida inteira. Acabamos de fazer uma mudança. Estamos literalmente acampados na nossa nova casa. Literalmente. Quando fala literalmente é porque é literalmente. Mas estamos lá dentro. Quando a gente se muda, a gente leva tudo para o novo espaço? Tira algumas coisas, obviamente, mas leva tudo, né? Tudo que é nosso, em teoria, vai para a nossa nova casa. É isso que acontece. Olha só, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Ele trouxe tudo que era dele. Tudo que era dele. Tudo que era do céu, o Espírito Santo trouxe. Está aí dentro. Está aí dentro. Está aí dentro, gente. Agora, a igreja precisa ter consciência disso. Precisa ter consciência disso. Amanhã é um novo dia, gente. Aqui vai ficar fácil, a gente bate palma, a gente dá um glória a Deus, a gente se mistura. A gente se fortalece. É para isso também a igreja, entende? Ora por mim. Eu já fui um questionador daquele cristão 6 horas. Era piada, motivo de piada, lembra? Eu não sou mais. Porque a Bíblia diz, está pedindo oração, chama mesmo. Temos que orar mesmo. Bota para nós aqui que nós ora. Nós temos que ser o socorro mesmo. Ah, não consegue orar? Vou te mostrar pela palavra. Tu precisa orar, meu irmão. Deus quer ouvir a tua oração. Mas senão nós vamos orar por ti mesmo. Nós estamos aqui, nós somos igreja. Nós temos o Espírito, você tem o Espírito Santo. Sabe quem é o Espírito Santo? O Deus de toda criatividade. E criatividade não é só inovação. Criatividade é resolver problemas, gente. O Espírito Santo resolve os nossos problemas. Resolve o nosso problema. Tem coisas que você não consegue saber, mas se você se submeter ao Espírito, Ele te mostra. Ele te mostra. E sabe, a gente vê no texto Pedro chorando e dizendo assim: Jesus, não pescamos nada. E Jesus disse: estou sabendo. Fazer o seguinte, dá uma volta ali. E sabe o que faz diferença? Já vou tocar nesse segundo ponto aqui. Pedro podia ter dito assim para Jesus: Jesus, assim, ó, vamos combinar um negócio? Então, onde eu sei, tu é carpinteiro / construtor. Lembra que Jesus, muitas das parábolas eram construtivas, de construção. Então ele tinha noção de construção também. Na área que eu atuo, Jesus, assim, eu sou bom, eu sou empresário desse mar, eu conheço todo esse lago aqui. Tu é da carpintaria, da construção, acho que assim, cada um no seu, respeitosamente. Pedro não podia ter dito isso, meu irmão? Podia. E ele disse: sabe,
Quando a gente coloca as nossas expectativas na palavra, nós precisamos ter coragem para respeitar a palavra, a ponto de lhe obedecer. E Pedro poderia ter dito: eu trabalhei a noite toda. Eu vou reforçar para o senhor, sabe, o senhor não ouviu, a gente trabalhou a noite toda e nada. E agora que o senhor mexeu aqui o mar, já fez um griteiro todo aqui, porque o negócio é pescar de noite, agora já está o dia claro aqui, bagunçou as águas aqui, o senhor quer ir lá pescar? Estou lavando as redes. Que era mais um motivo ainda, ele estava lavando as redes, ou seja, só na outra madrugada para a gente pescar. Ele tinha razão de fazer isso. Mas Pedro, como não tinha havido ainda a redenção, tinha consciência o quê? De pecador, de miserável. Ele disse isso. Depois que deu o milagre, ele disse: sai daqui que eu sou pecador. E a cabeça dele era ínfima, era diminuta. Ela estava cercada ainda por coisas naturais. Mas ele obedeceu a palavra. Ele disse assim: então tá, porque tu tá falando. E ele chama ele de mestre, dando a entender, mestre aqui a palavra tem uma tonalidade de dizer assim, quando ele falar, obedece. E ele vai para o mar alto, ele vai para mais profundo, e acontece um milagre sobrenatural. O segundo ponto que eu quero falar de consciência de filho, de quem foi privilegiado por Jesus. Só entende isso quem tem redenção clara dentro de si. Porque na mentalidade de quem não foi e quem não entendeu a redenção em Cristo Jesus, tem que trabalhar, tem que lavar as redes, tem que esperar a próxima madrugada para meter ficha e ver se tira o prejuízo. E essa mentalidade de escravo tem detonado a igreja a viver do padrão céu na terra. Porque ainda está, mas a gente desconsidera todos os parâmetros? Não estou dizendo isso. A administração é boa, vocês concordam que a administração foi Deus que criou, a medicina foi Deus que criou, o direito foi Deus que criou, a biologia foi Deus que criou. Só que todas essas, a matemática também, acredite, foi Deus que criou. Mas todas essas têm um teto, gente. A hora que bateu o teto do direito, só Deus pode mudar. A hora que bateu o teto da medicina, só Deus pode fazer. A hora que bateu o teto de toda a técnica de pesca, só a palavra resolve. E essa mentalidade de filho, essa construção de ter Deus como um pai, é Jesus que apresenta esse negócio para nós, gente. Eu respeito os irmãos que falam que no Velho Testamento a gente vê, mas assim, tem que, a figura de paterna de Deus, né? Vai ter que dar uma esticada no texto assim, violenta, né, gente? Não tem nada dito claro, objetivo. A gente vê o quê? O Senhor dos Exércitos, o Jeová Rafá, os nomes redentivos que estão inclusos no nome de Jesus. Ele é o curador, Ele é o todo-poderoso. No Velho Testamento é assim, glória a Deus. Todos esses estão concentrados agora num único nome: Jesus. Mas Jesus chegou, quando foi inquirido: estou vendo que tu faz um negócio antes de acontecer todos os outros negócios do dia. O que vocês querem saber? Não, só a gente querem saber como é que tira o demônio do corpo de alguém? Não. Como cura? Não. Ensina a gente a orar. Ensina a gente a orar, Jesus, porque eu já vi que tem um treco aí nesse negócio. E quando tu ora, aí Jesus fez o quê? Como é que ele ensinou? Senhor Deus! Não, Pai nosso, que estás no céu. Claro, isso era um atrevimento para a época. Pai nosso. João 5, João 6, João 8, as maiores brigas, as maiores tretas com Jesus e os fariseus. Ele é pai e eu sou filho dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João 1,12 diz o quê? João 1,11: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos
o receberam. Deu-lhes exousia, poder para se transformar em filhos de Deus. Quem? Quem crê? Quem crê? Pode ter dinheiro, pode não ter, pode ter um intelecto acima da média, ou pode ser um ignorante. Se creu, deu certo. É a mentalidade de filho que vem da redenção. Porque aqui a gente está ainda no trâmite da redenção. Jesus está trazendo, está ensinando aqui diariamente. E quando ele falava que ia morrer, eles não entendiam. Não vai morrer. Ele tinha que morrer. Ele tinha que se entregar. O sangue dele tinha que verter. O sangue de Jesus tem poder, não é uma frase antiga, é real, tem poder mesmo. Tem o poder de nos transformar, nos redimiu para sempre, um poder sobrenatural. Nós não somos mais pecadores por natureza, porque a Bíblia diz assim, o justo vive pela fé, não é o pecador vive pela fé. Isso é profetizado lá de Abacuque, que vem na nova aliança, é pela fé. Hebreus 11:6 diz o quê? E sem fé é impossível agradá-lo. E que quem quer viver para Ele tem que se aproximar dEle, crendo que Ele existe e que Ele é um presenteador dos que o buscam. Olha o que a Bíblia diz, diz exatamente o que ela quer dizer. Sem mais nada, sem menos, só o texto puro, cru, como ele é. Quem crê, ou a vida pela fé, é a forma de agradar a Deus. Diz que é impossível. Ou seja, não diz que é muito difícil, é impossível. Se não viver pela fé, não tem como agradá-lo. Não diz que vai dar uma volta mais longa, mas vai dar certo. Não, diz que é impossível agradá-lo se não for pela fé. Viver pela fé não é viver debaixo dos conceitos do que os pastores dizem apenas. Entenda o que eu vou dizer aqui. Eu sei que eles são dóceis na palavra, mas não é por um cronograma pastoral. Não é porque a placa da palavra da graça, é porque a Bíblia diz que é porque as Escrituras dão conta. A nova aliança fala que nós temos uma liberdade em Cristo, e porque nós temos essa liberdade, nós cremos, nós congregamos, nós estamos debaixo de submissão, nós nos ajuntamos, porque é pela fé, não no que o A, o B, o C falaram, porque o que as Escrituras dizem. E aí não me importa o que os outros dizem, não me importa o que está por fora, me importa o que o de palavra eu tenho por dentro. E aí eu tiro a palavra, porque a palavra eu tenho aqui hoje, não, eu tenho que eu sou bem abençoado mesmo. Que eu boto a mão e a coisa prospera, vai prosperar agora nesse negócio aqui. Mas está meio enroscado aqui, começa a orar então. Quem tem autoridade? Não é aquele negócio assim, quem manda, como é que é o ditado? Que eu sempre me perco nos ditados, pior que Chapolin. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem manda é quem tem poder. Quem é que tem poder de filho? Quem é que se transformou em filho? Quem creu. Eu, você. E essa mentalidade de escravo, de trabalhar toda a noite, não conseguir, não pode ressurgir às vezes nos nossos ambientes. Porque é uma petulância também nossa, né? A palavra encarnada ali, nós queremos ensinar para Jesus, como Pedro, é que assim, o senhor não se ligou, mas a noite toda nós trabalhamos, a gente está cansado e não deu nada. Tu não é da área e tu vem aqui dizer como é que funciona. A moral é a gente descansar um pouco, esquecer esse dia e voltar na madrugada para ver se a gente arranca o prejuízo que nós temos aqui. E às vezes nós temos essa cara de pau de enfrentar a palavra e não submeter a palavra. É mais fácil a gente obedecer a palavra, por mais incoerente naturalmente que nós estejamos vendo, mas é totalmente coerente com o que Deus diz. E na obediência dele houve algo sobrenatural. Mas falando disso, e eu quero abrir o terceiro ponto, nós temos dificuldades naquilo que nós somos bons em dar liberdade para o Espírito Santo. Porque a gente, em alguma coisa, vocês são bons. Particularmente, das coisas.
E tudo que a gente já é bom, já tem comprovado, a gente tem um sucesso, nós temos dificuldade de dar liberdade para que o Espírito Santo nos ensine, para que a palavra nos abra uma outra possibilidade. E nós vemos isso. Pedro tenta justificar, não resiste muito, graças a Deus, e cede. Para um pescador experiente, aquilo que Jesus estava convidando a fazer não tinha nexo, não tinha nenhuma probabilidade de dar certo. Mas sabe, meus irmãos, um pescador, por mais experiência que tenha, não tem frente junto ou frente ao Senhor dos mares. Quando nós abrimos mão da nossa qualidade, por mais que nós reverenciamos isso a Deus, para que Deus nos demonstre algo maior e melhor para aquele momento, não resista, obedeça o que a palavra está dizendo, porque ali está uma outra porção daquilo que pode acontecer, que não estava escrito, que não estava na literatura de pescador, não estava computado na experiência de anos como empresário do lago de Genezaré, que aquilo ali poderia acontecer. Mas porque ele deu crédito à palavra, quando a gente dá crédito à palavra, coisas inéditas podem acontecer, porque nós cremos na palavra. Mas o texto vai continuar, diz assim, verso 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, às águas mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, mas porque tu está falando, porque é tu que está dizendo, diz a versão amplificada, porque tu que está falando é que eu vou fazer. Esse é o segredo. Lançarei a rede. Verso 6 diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Aí vem a cena depois, quando ele chegou ali e disse: olha, sou pecador. Existe um sistema da palavra de quem entendeu a redenção. Existe um sistema de um mundo caído, de quem não consegue perceber a diferença do que houve na cruz do Calvário. Se você confiar na palavra, geralmente, ou quase sempre, vai ser contrário o externo do interno. Quando você entende o sistema da palavra, a sua mentalidade é de filho. Que mentalidade é essa? Jesus disse, e lembra, nos evangelhos está na transição ainda da velha aliança para a nova. O ápice da transição, da graça, por assim dizer, se dá com a igreja. Redenção, morte de cruz, igreja. Mas Jesus, quando estava ali um pouquinho antes desse momento, ele disse assim: vocês que são maus, vocês que são carnais, vocês que estão com uma natureza caída ainda, se o filho de vocês pedir pão, vocês têm coragem de dar pedra? E quem é pai aqui sabe que isso nunca vai acontecer. Pai de verdade, isso nunca vai acontecer. Tá, mas pediu, me dá um pão, pai. Pega essa pedra aqui, ó, finge que é pão e come. Isso não vai acontecer. E o que a Bíblia diz? Que vocês que são carnais, maus, carnais, a versão King James fala isso. Sabem, vocês estão a natureza caída, vocês que ainda não entenderam o que eu vou fazer daqui a pouco, a redenção. Vocês não entendem ainda o que é o poder de ser filho. Vocês já têm consciência de paternidade, de filiação e sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. O Espírito dentro de nós nos faz lembrar que somos filhos, que nós somos selados, que nós temos poder em abundância. É o poder da igreja, é o Espírito Santo. O poder da igreja não é a voz mais alta, não é o dinheiro. O poder da igreja é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que faz translado. Translado não precisa de avião, sabia? É só ser transladado. Com ou sem dinheiro, vai. Abre por favor aí, eu vou pedir para o pessoal da comunicação colocar aí Mateus 17. Nós vamos entrar no terceiro ponto aí. Mateus 17. Verso 24 ao 27. Mateus 17, 24 ao 27. Quem entendeu redenção, quem entendeu o sistema da palavra, vai provar de soluções naturais, sobrenaturais do natural. Quem fica refém do mundo caído, e aqui mundo caído é governado pelo pecado, obsoleto a questão da redenção, vai ter só soluções naturais. E soluções naturais é o teu braço, é a tua força, é a tua inteligência, é a tua capacidade financeira, que nós sabemos que é limitada, amém? Olha esse texto aqui que é bem interessante. Mateus 17, 24 diz assim: ao chegarem a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo vieram a Pedro e lhes perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Claro que paga, respondeu Pedro. Então ele entrou em casa para falar a Jesus sobre isso, mas antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus perguntou: o que você acha, Pedro? Os reis cobram impostos do seu próprio povo ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros, respondeu Pedro. Disse-lhes Jesus: então os cidadãos não pagam. Contudo, nós não queremos ofender ninguém, escandalizar, como diz algumas versões. Portanto, vá ao mar, lance um anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar. Você vai achar uma moeda de valor suficiente para pagar os impostos por nós dois. Pegue a moeda e pague o imposto devido. Quem entendeu redenção prova de soluções sobrenaturais no natural. Quem não entendeu vai pela força do braço. Gente, esse texto está querendo dizer o quê? Além de que era só Jesus e Pedro que pagavam imposto, o resto então era tudo adolescente, tudo jovem. Pescar para Pedro era difícil ou fácil, gente? Fácil. Ele era pescador desde guri, empresário do mar quando encontrou Jesus. Pescar para ele era facílimo. Agora eu pergunto: quantos peixes Pedro pescou primeiro e tinha dinheiro dentro? Pelo visto era novidade. Sabe, é sobre isso quando a gente entende a redenção. Nós provamos de soluções sobrenaturais no natural. Sabe, a nossa vida é essa que a gente vive hoje, agora, aqui, amanhã, nos nossos ambientes de trabalho, quando a gente for empreender, quando a gente for estudar, quando a gente for preparar o futuro. Nós precisamos resolver coisas naturais, mas a gente precisa contar com o sobrenatural. E o sobrenatural é o quê? Pescar? Não, pescar era fácil para Pedro. Agora, pescar o primeiro, tirar o dinheiro de dentro e resolver o problema que tinha, é só Deus que faz. É isso que faz. Sabe, meus amados, eu quero convidá-los a gente entrar no que Jesus fez. Foi Jesus que fez isso para nós. Nós não tínhamos dinheiro para bancar esse negócio que Jesus fez. Nós não tínhamos intelecto para fazer isso. Nós não éramos as pessoas certas para fazer isso. Ele era. E ele me conhecia, te conhecia? Olhando no futuro até vai. Mas eu conhecer ele, não. Quem é que pediu para Jesus morrer na cruz? Ninguém. Ele fez porque ele amou primeiro mesmo. Ele fez porque a gente precisava. Quando a gente acessa a redenção e a gente olha, a gente começa a olhar para dentro e dizer: eu tenho o próprio Deus, o Senhor dos mares. Ele vai dar um jeito. Eu vou pescar aqui uma pesca maravilhosa, mas tem dia de pesca maravilhosa, tem dia que precisa de um peixe só, com um dinheiro dentro, e resolve o problema. É milagre do mesmo jeito,
é provisão do mesmo jeito, é consciência de redenção do mesmo jeito. Sabe, quando eu e você entendermos que é interno e não externo, não me guio por o que está fora, é pela fé no Filho de Deus. A vida que eu estou vivendo hoje não tem a ver com fora, tem a ver com a fé daquele que se entregou por mim, que se entregou e morreu por mim. Consciência de filho é saber que tem um poder. Todos somos criados. Filhos é quem crê que Ele fez o que nós não podemos fazer. E quando a gente entende isso, a gente prova assim de soluções sobrenaturais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Deus não está alheio à nossa vida. Isso eu quero falar agora para a gente encerrar aqui. Deus não está alheio aos seus problemas. Como Ele dizendo assim, resolve aí primeiro, depois tu me busca. Porque olha, está difícil até de conviver. Não é assim que Deus funciona. E essa é uma mentalidade de religiosidade, não da graça. Não, deixa eu parar de fumar, Jesus, porque quem sabe tu vai se sentir menosprezado. A questão não é sobre nós melhorarmos para chegar a Deus, é sobre chegar a Deus para sermos melhorados. Sabe, Pedro, vocês podem botar na conta, e tem muita gente que se identifica com Pedro pela impulsividade, por tantas coisas que Pedro foi. E Pedro foi mesmo, está tudo escrito. Era impossível, era um cara chato às vezes, era um cara que se colocava. Mas Jesus gostou dele. Jesus conviveu com ele. Foi para Pedro que Pedro, vai lá e pesca para nós. Resolve esse problema aí para nós. Para a gente não escandalizar aqui. Mesmo que a gente não precise, mas vamos. O cara cheio dos problemas é o cara que a graça abraçou. E sabe onde abundou o pecado? Superabundou graça. Você não precisa melhorar para que Jesus faça algo na tua vida. Você precisa de Jesus para que Ele te aperfeiçoe no amor. E aí você vai ter capacidade, você vai ter solução. Sabe essa doença? Deus cura. E sabe onde é que está essa cura? Na cruz. Não tem a ver com o altar, não tem a ver com o dinheiro que você paga, não tem a ver com o fulano, com o beltrano. Deus pode usar alguém debaixo de uma unção de cura? Pode. Mas é pela fé, meus irmãos. É pela fé, aonde, em quem? Na redenção. Foi Jesus que te deu cura. Só é curado porque Jesus cura, que Ele quis. Isso não tem a ver com intelecto, com poder político, com dinheiro. Não, isso são coisas externas. O interno é quem crê. Ei, Jesus, dá para ir lá pescar o peixe? Vamos embora. Dessa vez não teve questionamento, foi lá, pescou e deu certo. E sabe, na pesca maravilhosa, não foi um barco, foi para todo mundo que estava ali. É isso que Deus quer fazer. A mentalidade da redenção não é só para nós. Tem um monte de gente de Parobé que precisa ouvir. E eu oro, e realmente cheio de expectativa, eu profetizo que essa casa esteja cheia de criança nova em Cristo. Um monte de batismo. Chega, todo culto batismo. E é dos coisas ruins que nós queremos, viu? É dos improváveis que a gente quer. Que ninguém quer, nós queremos. Que dá certo, meu irmão. Dá certo. Se deu certo com Pedro, deu certo contigo. Difícil era nós. Difícil era você. E está aqui? Então todo mundo tem jeito. Sabe, eu oro para que a gente entenda a palavra. E saia de uma mesmice e comece a obedecer, mas estou cansado. Não, mas vai dar certo. A palavra me diz que vai dar, vai lá. Pela palavra, por tudo que Jesus é, pode ter certeza, dá certo, meus irmãos. Dá pesca maravilhosa, dá peixe com moeda dentro, dá o que for. Sabe, Jesus eliminou, quando a gente tem redenção, vou encerrar aqui. Pedro tinha uma consciência ainda de caído por causa de Adão. Afasta de mim que sou pecador. Jesus disse assim, fica tranquilo, Pedrão. Não é sobre a tua condição, é sobre o que eu vou te tornar. Mas sabe, Pedro poderia ter dito outra coisa para Jesus. Pedro poderia dizer assim, Jesus, com essa tua técnica aí, nós vamos abrir uma franquia de peixaria gigante.
E sabe, quando a gente tem na palavra, a gente não vai mais nem menos, a gente fica no que ele disse, a gente submete ao próximo comando dele, porque a nossa habilidade de prosperar, ou a nossa habilidade de crescer, é porque nós estamos vinculados ao que a palavra diz, nem mais nem menos. E sabe, gente, nós vamos crescer aqui como igreja, como comunidade, com influência, não só em salvação, mas levando a salvação para mudar Parobé. Deus não quer só que a gente tenha assim um templo legal. Nós vamos construir, vamos ter um templo legal. Eu amo isso aí, gente, mas vocês já compreenderam que estruturas, na pandemia alguém usou as estruturas? Quem sabe nas enchentes até nós usamos, né? Lá, né? Alguns receberam pessoas dentro dos templos, outros fizeram centro de distribuição, deu certo. Mas se as estruturas não servem à cidade, o que nós queremos com isso aqui? Sabe, quando eu e você como igreja entendemos que Deus quer tocar a Parobé inteira, quer nos mudar e tocar a Parobé inteira, daí não é mais dos nossos queridos pastores, a responsabilidade é nossa como igreja. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Amanhã conta o que Deus tem feito na tua vida para os outros. Mas amanhã ousa e diz assim: eu vou orar por ti. Mas eu preciso de oração, pastor. Começa dando, que é melhor dar do que receber. E é dando que se recebe. Uma dessas aí tu é encontrado também e no final dá certo. A Bíblia fala que nós temos que impor as mãos aos doentes. Quantas pessoas você impôs as mãos? Só quem é da redenção crê nesse negócio. E sabe, vai chegar pessoas que estão problemáticas, você consegue trazer libertação para elas. Você, do seu jeito. Uns gritam mais, outros falam mais baixo. A questão é ser cheio do Espírito, obedecer a palavra. A nossa satisfação e sucesso está na obediência da palavra. Amém, gente? Vamos orar. Se coloque de pé, você que pode.